A empresa vinha enfrentando pressão dos investidores e metas cada vez mais agressivas. Internamente, o clima já estava tenso havia semanas. Então ele me chamou de peso morto, para toda a equipe na frente de mais de 30 pessoas. Entrou na minha reunião semanal de operações sem qualquer aviso prévio. Encostou-se ao quadro branco onde eu fazia a apresentação e, segurando um copo de smoothie, falou em voz alta, num tom de desdém que deixou todos desconfortáveis. Não entendo por que ainda mantemos certas pessoas por aqui. É como carregar alguém que já não agrega valor. Ninguém riu. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras ficaram claramente constrangidas, sem saber como reagir. Só se ouvia o zumbido constante do ar-condicionado, e o constrangimento era quase palpável. Eu era diretora de logística estratégica, mas já vinha enfrentando pressão interna e conflitos com a liderança havia algum tempo. Tinha construído nossa cadeia de suprimentos praticamente do zero, muito antes de Bradley terminar a faculdade, que lhe deu aquele sorriso arrogante e aquela confiança exagerada. Ao longo de 12 anos, enfrentei crises importantes e conduzi uma aquisição relevante durante a pandemia, tudo isso enquanto lidava com problemas pessoais difíceis. Bradley, o futuro Whitmore, não sabia nada disso. E, sinceramente, nunca demonstrou interesse em saber. Tinha um rosto impecável, um sorriso ensaiado e um currículo claramente impulsionado pelas conexões da família. Corria o comentário de que seu último emprego havia durado apenas 9 meses e terminado discretamente, depois de suspeitas de reutilização de material de terceiros em uma apresentação. Agora ocupava o cargo de consultor de transformação do CEO, algo que, na prática, significava que o conselho preferiu não colocá-lo diretamente no comando, apesar da influência do sobrenome. O pai dele comandava a empresa. Eu cuidava da cadeia de suprimentos. Apenas um de nós realmente vivia aquilo todos os dias, e ele acabava de me colocar na linha de fogo. Não respondi. Fechei a apresentação, assenti para a equipe e saí antes que meu rosto demonstrasse qualquer reação. No banheiro, tranquei a porta e me sentei em silêncio, encarando o azulejo preto até recuperar o controle da respiração. Contei 12 rachaduras visíveis no rejunte. Curiosamente, era o mesmo número de anos que eu havia dedicado àquela empresa. Já tinha participado de reestruturações, acompanhado demissões e visto departamentos inteiros desaparecerem. Mas aquilo era diferente. Aquilo era pessoal. Eu não era apenas a próxima da lista. Na prática, já tinha sido descartada. Só faltava oficializar. Mesmo assim, havia algo na maneira como ele falou que continuava me incomodando. Não era raiva. Não era autoridade. Era confiança excessiva, como se tudo já estivesse decidido. E isso me assustava mais do que qualquer acordo de desligamento. Quando voltei para minha mesa, encontrei um post-it preso ao monitor. Bradley quer falar com você às 4 da tarde. Enviei uma mensagem para meu marido. Parece que vai acontecer. Ele respondeu imediatamente. Vou deixar o champanhe pronto. O resto a gente resolve depois. Às 4 em ponto, entrei na sala de conferências envidraçada. Bradley já me esperava. 2 representantes do RH estavam sentados ao lado dele, ambos com expressão séria e protocolar. Uma das mulheres exibia aquele sorriso excessivamente educado, típico de quem está prestes a dar uma notícia desagradável. Sarah, disse Bradley, como se fôssemos velhos conhecidos. Vamos ser honestos. Você sempre foi uma profissional valiosa. Olhei para a pasta sobre a mesa. Grossa demais para ser apenas uma formalidade. Mas estamos entrando em uma nova fase. Precisamos ser mais leves e mais ágeis. Pense nisso como uma oportunidade de recomeçar. Abri a pasta. A proposta era generosa. 6 meses de salário, bônus incluído e preservação das opções de ações. Levantei os olhos. Você quer que eu vá embora satisfeita? Ele sorriu discretamente. Quero que você siga em frente sem ressentimentos. Aquilo não era generosidade. Era uma proteção para ele. Mesmo assim, aceitei o jogo. Assinei tudo com a mão firme. Apertei a mão dele. Sorri. E saí da empresa como se estivesse indo almoçar. Em casa,
Abri uma garrafa de Shiraz mais antiga do que a presença de Bradley nas redes sociais e retirei do armário uma pasta que mantinha escondida havia 6 meses. Aquilo era o verdadeiro jogo. Bradley não fazia ideia de que eu vinha mantendo conversas discretas com a Mogul, fornecedora da qual dependia grande parte do nosso ecossistema de transporte. Também não fazia ideia de que o fundador da empresa passava por um divórcio complicado, ou que, meses antes, eu havia viajado para Houston e voltado com um entendimento informal que poderia mudar muita coisa. Ele desconhecia tudo isso, mas não por muito tempo. A segunda-feira amanheceu depois de uma noite praticamente sem sono. Passei horas fazendo contas, revisando projeções e organizando os próximos passos. A indenização que Bradley acreditava que serviria para me silenciar acabaria financiando algo muito maior. Às 8h04 da manhã, entrei em um prédio discreto, 2 horas ao sul da cidade. Nada de logotipos, nada de recepcionistas. Apenas uma porta com teclado numérico e um corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes. Vince Caldwell me esperava na pequena sala de descanso. Com sua camisa amarrotada e as botas gastas, parecia mais um homem acostumado ao trabalho pesado do que um fundador multimilionário. "Tem certeza de que quer essa dor de cabeça?" perguntou, tomando café em um copo de isopor. "Quem entra aqui herda todos os problemas acumulados desde 1997. Sorri. "Trabalho com logística. Já enfrentei problemas maiores." Ele riu e empurrou uma pasta na minha direção. "O acordo prevê a aquisição de 51%, sujeito às validações jurídicas e à formalização completa." Utilizei recursos provenientes da indenização, da liquidação de investimentos antigos e de um fundo que minha falecida irmã havia deixado, algo que prometi usar apenas em circunstâncias extremas. E naquele momento, eram. Naquele mesmo dia, demos início ao processo de aquisição do controle da Mogul. Eu acompanharia a transição da liderança, até a formalização definitiva. Também comecei a preparar uma reestruturação logística para minha antiga empresa. Nada de movimentos dramáticos, apenas ajustes graduais nas tarifas e uma reorganização estratégica das prioridades operacionais. Bradley provavelmente nem conhecia a Mogul em profundidade. O departamento de compras cuidava dessas relações. Ele sentiria os efeitos antes mesmo de entender de onde vinham. Mas algo inesperado aconteceu. Às 3h26 da tarde, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Código de Houston. Ignorei a primeira chamada. Segundos depois, chegou uma mensagem. "Precisamos conversar. Sua movimentação não passou despercebida." Assinada por apenas uma letra. K. Fiquei olhando para a tela. Não era Vince. Não era ninguém do conselho da Mogul. Só havia uma pessoa que costumava assinar mensagens daquela forma. Katrina Whitmore, mãe de Bradley, e ex-esposa do CEO. A mulher que, certa vez, se aproximou de mim em um lounge após uma reunião de fusão e sussurrou. "Você sabe que é mais inteligente do que todos eles, não sabe? Só faz questão de esconder isso muito bem." Eu não falava com Katrina havia 6 anos, desde que ela desapareceu após o divórcio, quando sua participação de 12% na empresa foi discretamente comprada. O fato de ela surgir justamente agora, sabendo o que eu tinha feito, significava uma de 2 coisas. Ou eu havia cometido algum erro, ou alguém já estava planejando uma guerra muito antes de eu sequer perceber. E talvez eu tivesse acabado de entrar no campo de batalha dela. Não respondi à mensagem imediatamente. Em vez disso, saí para caminhar. Não uma caminhada daquelas feitas em busca de paz ou clareza, mas daquelas em que o corpo segue em frente enquanto a mente ferve. A cada passo as perguntas voltavam. Por que agora? Por que ela? Como ela sabia? Apenas 5 pessoas na Mogul sabiam que eu havia iniciado negociações para adquirir uma participação majoritária, e nenhuma delas tinha motivo para divulgar aquilo. Os documentos públicos ainda nem haviam sido formalizados. Isso significava que Katrina tinha alguém lá dentro, ou, de alguma forma, ela própria ainda fazia parte do jogo. No passado, Katrina Whitmore era mais temida do que o marido e 2 vezes mais respeitada.
Foi ela quem construiu a marca. Liderava o marketing com uma mistura rara de elegância e firmeza. Muitos funcionários diziam que, quando ela decidia afastar alguém, a pessoa só percebia quando já não conseguia mais acessar o e-mail corporativo. Então ela desapareceu. Nada no LinkedIn. Nenhuma entrevista. Nenhuma declaração pública. Apenas uma nota discreta em um relatório trimestral e alguns comentários sobre o acordo que comprou sua participação. Até aquele momento. Às 5:12 da tarde, cedi. Respondi. Eu? O que você quer? Os pontinhos apareceram, desapareceram e voltaram. Então a resposta chegou. Jantar. Só você, eu e algumas verdades atrasadas. Amanhã no Bellamy's, às 7 em ponto da noite. Você vai querer ouvir isso. Fiquei encarando a tela. O Bellamy's não era apenas um restaurante. Era o restaurante. O lugar onde os poderosos faziam reuniões discretas e onde ninguém precisava pedir recomendações, porque os funcionários já conheciam os hábitos dos clientes. Uma terça-feira. Aquilo não era um convite. Era um movimento. E eu aceitei. Às 7:03 da noite do dia seguinte, Katrina já estava sentada, girando um vinho tinto absurdamente caro na taça. Parecia que o tempo simplesmente se recusava a tocá-la. Sentei-me à sua frente. Ela não disse uma palavra. Apenas deslizou um pequeno envelope pela mesa. Dentro havia 3 fotografias. Na primeira, Bradley apertava a mão de Vince Caldwell. Na segunda, uma cópia digitalizada de um contrato de transferência de ações, datado 2 semanas antes do início da minha negociação. Na terceira, uma troca de e-mails entre Bradley e Harrison Drake, diretor financeiro da Mogul, discutindo uma possível aquisição parcial para a integração vertical. Senti um frio percorrer o corpo. Ele tentou chegar antes de você, disse Katrina com a voz baixa. Mas é arrogante demais para verificar quem realmente detinha as participações de curto prazo. Foi por isso que o seu momento foi tão importante. Você não apenas iniciou as negociações para assumir o controle da Mogul, como também interrompeu o plano dele. Como também impediu o plano dele. Pisquei, tentando absorver tudo. Você queria comprar a Mogul para a empresa do seu ex-marido? Ela assentiu. O plano de transformação do Bradley nunca foi eficiência. Era alavancagem. Ele queria controlar a cadeia de suprimentos, inflar o valor do negócio e sair com uma fortuna em 2 anos. Fez uma pausa. Você acabou com isso. Recostei na cadeira. Então é isso? Está comemorando? Katrina sorriu sem demonstrar afeto. Não. Estou te fazendo uma proposta. Ergui uma sobrancelha. Você fica com a Mogul. Eu quero 5%. Você conduz tudo. Eu forneço informações. E em 6 meses, Bradley estará preso nas próprias armadilhas. Soltei uma risada amarga. E por que eu confiaria em você? Seus olhos endureceram. Porque eu odeio meu filho mais do que você. Por alguns segundos, a mesa se transformou em território neutro entre 2 mulheres marcadas pelas mesmas disputas. Então peguei a carta de vinhos. Se fôssemos derrubar aquela dinastia, pelo menos brindaríamos adequadamente. O primeiro golpe veio 3 dias depois. E não partiu de Bradley. Veio da contabilidade. Uma solicitação de auditoria interna atingiu a Mogul de forma precisa. Esclarecimento sobre relações de propriedade com fornecedores. A linguagem era neutra, mas a mensagem era clara. Bradley sabia. Ou pelo menos desconfiava. Alguém havia falado. Provavelmente Harrison Drake, um homem sem discrição e sem coragem para sustentar segredos. Os telefonemas começaram. Gerentes, líderes de compras e até um analista de logística que eu havia treinado 3 anos antes começaram a me procurar. Sarah, é verdade que você agora controla a Mogul? O Devon comentou que você está tirando fretes da Whitmore Corp. Por favor, me diga que não vai destruir nosso departamento. Foi então que percebi qual era a arma mais forte de Bradley. Não era dinheiro, nem posição. Era o medo. Medo nos corredores. Medo nos comentários. Medo de estar do lado errado quando tudo terminasse. Naquela noite, Katrina me ligou. Eu te disse que ele descobriria.
falou em tom calmo. Ele não é brilhante, mas é paranoico. E isso o torna perigoso. Eu caminhava pelo apartamento descalça, com a taça de vinho intocada e as janelas abertas para a tempestade que se aproximava. E agora? Agora ele vai se fazer de vítima. Vai distorcer tudo. Vai dizer que você está agindo por ressentimento. Esfreguei as têmporas. Aquilo talvez funcionasse se eu não tivesse acabado de negociar 3 novas rotas e reduzido significativamente os custos da Mogul. A voz de Katrina diminuiu. Sarah, você precisa atingi-lo onde ele não consiga se recuperar. No conselho, na reputação. Não respondi. Na manhã seguinte, liguei para Gerald Finn. Gerald era dono da Fintech Distribution, um dos maiores clientes da Whitmore Corp. E mais importante, detestava Bradley. 2 anos antes, Bradley havia feito comentários ofensivos sobre a esposa dele durante uma feira em Las Vegas. O relacionamento nunca mais foi o mesmo. Quando nos encontramos para um café, não precisei fazer discurso algum. Apenas deslizei uma folha sobre a mesa. As novas condições comerciais da Mogul. Tarifas 10% menores do que qualquer proposta que a Whitmore pudesse igualar. Entrega garantida. Sem reajustes por 18 meses. Gerald observou o papel e depois me encarou. Finalmente ele mexeu com a pessoa errada, não foi? Dei um gole no café e apenas sorri. E estou te oferecendo a oportunidade de concluir o serviço. Gerald assinou naquela mesma tarde. Na sexta-feira, o departamento de logística da Whitmore estava em completo caos. Um e-mail interno acabou vazando graças aos estagiários com o assunto. Urgente, Fintech suspensa. Quem aprovou isso? Bradley não aparecia na sede havia 2 dias. O comentário que circulava era de que ele estava trabalhando remotamente. Em outras palavras, provavelmente estava trancado em seu loft caro, em pânico, procurando culpados em todos os lugares, menos no espelho. Naquele fim de semana, recebi um envelope sem remetente. Apenas a palavra meu, escrita em letras maiúsculas. Dentro havia uma única foto instantânea. Bradley e Harrison Drake, conversando em clima descontraído durante uma confraternização privada. Harrison Drake. A marcação de data mostrava quinta-feira passada, às 3h44 da manhã. No verso, escrito à mão. Todo mundo tem influência. Você só precisa descobrir onde pressionar. Foi naquele instante que percebi. Katrina não estava apenas me alimentando com informações. Ela estava conduzindo toda uma operação, e eu era apenas a peça mais visível daquele tabuleiro. Não consegui dormir naquela noite, não por causa da fotografia. Embora a imagem de Bradley embriagado e agarrado ao próprio diretor financeiro, como um universitário em crise, tivesse algo de ridiculamente fascinante. O problema era o significado. A fotografia não era chantagem. Era um aviso. Katrina estava me mostrando que observava tudo. Movimentos, segredos e pessoas. E tinha um plano. Mas pessoas brilhantes que gostam de manipular acabam esquecendo uma coisa. Nem todo mundo aceita ser peão, mesmo quando isso lhe traz vantagens. No domingo à tarde, liguei para ela. Quero a verdade. Sem cumprimentos, sem rodeios. Há quanto tempo você planeja isso? Ela respondeu sem hesitar. Desde o dia em que o Sr. Whitmore me chamou de um problema e me pagou para desaparecer. Apertei o telefone. Você esperou 6 anos? Esperei a tempestade certa. Respondeu friamente. E então você apareceu. Soltei uma risada sem humor. E quando tudo acabar, você quer apenas vingança? A pausa foi curta. Eu quero minha empresa de volta, não no papel. Quero o que é meu de verdade. E não me importo com quem tenha que cair para isso. Foi a primeira vez que hesitei. Porque a maneira como ela falou não parecia uma figura de linguagem. Katrina estava falando sério. E, se eu não tomasse cuidado, poderia acabar sendo apenas mais uma vítima. Mas ainda não era hora de recuar. Porque, assim que ela me colocou em movimento, Bradley começou a reagir. Na segunda-feira de manhã, recebi um e-mail. Assunto: suspensão do fornecedor Mogul.
Abri imediatamente. Bradley havia congelado todos os pedidos vinculados à Mogul, alegando problemas de qualidade e citando um relatório de auditoria que sequer existia. Com efeito imediato, a Mogul permanecerá sob avaliação de desempenho, pedidos suspensos, pagamentos temporariamente interrompidos, novas comunicações serão encaminhadas ao departamento jurídico. Era um cerco corporativo. E eu sorri, porque Bradley não fazia ideia de que eu já vinha diversificando parte das operações por meio de parceiros e empresas ligadas à minha estrutura de investimentos. Os caminhões continuavam chegando. As cargas continuavam sendo entregues. As etiquetas haviam mudado. Só isso. A suspensão dele não mudava nada. Mas a imagem pública, essa sim, importava. Então respondi da forma mais simples possível. Escrevi uma carta aberta. Elegante. Objetiva. Na Mogul, continuamos comprometidos com os mais altos padrões de qualidade e atendimento. Eventuais atrasos decorrentes de mudanças internas adotadas por nossos clientes não refletem a capacidade operacional da nossa empresa. Seguimos preparados para honrar todos os contratos vigentes, sem abrir mão da transparência e da integridade. Publiquei a nota às 2h13 da tarde. Pouco depois, o caso começou a circular internamente e gerar comentários em redes profissionais. Às 3 da tarde, 2 clientes importantes procuraram a Mogul para saber se poderiam negociar diretamente conosco. Às 4h07, Katrina enviou uma mensagem. Boa resposta. Ele está andando de um lado para o outro no escritório do pai, chamando tudo isso de sabotagem. Segundos depois, outra mensagem chegou. E acabou de receber uma visita. Junto, uma imagem desfocada de câmera de segurança. Bradley estava em pé no escritório diante de um advogado de terno cinza. Fiquei olhando para a foto. Ele estava contratando advogados. E eu deixaria que tentasse. A ação judicial chegou na minha caixa de entrada às 8h01 da manhã. Assunto: Whitmore Corp. contra Sarah Tran. Liminar. Interferência maliciosa. Espionagem corporativa. Conflito de interesses. E o meu favorito: conduta potencialmente motivada por conflito de interesses. Quase esperei ser acusada de magia negra. Li tudo 3 vezes. E então entendi. Bradley não queria vencer. Queria ganhar tempo. Uma liminar temporária poderia impedir a Mogul de assinar novos contratos por semanas. E ele sabia exatamente quais negociações eu estava fechando. Queria criar confusão suficiente para que o pai entrasse em cena e se apresentasse como o salvador da empresa. Só que havia algo que ele desconhecia. Eu não era apenas a ré. Eu tinha provas. Ao meio-dia, Eliza Hart e eu entramos na torre da Whitmore. Eliza era o tipo de advogada que não levantava a voz porque nunca precisou. O conselho tinha sido convocado para uma reunião extraordinária. Bradley achava que me colocaria contra a parede. Mas foi Eliza quem distribuiu pastas pretas para cada integrante do conselho. Dentro, havia documentos e evidências que apontavam inconsistências na conduta de Bradley. Comunicações indevidas com Harrison Drake. Tentativas de manipular custos logísticos. Movimentações ligadas a empresas intermediárias no exterior. As informações levantadas apontavam indícios de participação indireta em empresas relacionadas às negociações, o que levantava dúvidas suficientes para justificar uma investigação mais profunda, escrito de forma incorreta, mas devidamente identificado. Bradley não estava apenas tentando comprar a Mogul. Tentava fazer isso sem o conhecimento do próprio pai. Quando as pastas chegaram às mãos do conselho, a sala mergulhou em silêncio. Bradley engoliu em seco. Isso está fora de contexto. Você estava agindo contra a própria empresa, disse Eliza, com uma calma que deixava cada palavra ainda mais pesada. E a mulher que você tentou tirar do caminho chegou antes e mudou completamente o jogo. Bradley ficou vermelho. A voz falhou. Mas ela armou tudo isso. Ela comprou a participação da Mogul para nos prejudicar. Dei um passo à frente. Não. Eu comprei uma participação na Mogul para me proteger. Quem destruiu tudo foi você quando decidiu acabar com a minha carreira.
Foi você quem começou essa guerra acreditando que eu desapareceria em silêncio. Ninguém do conselho disse uma palavra, mas os olhares bastaram. E então veio o momento que me mostrou que eu tinha conquistado a sala. Robert Whitmore se inclinou para a frente, tirou os óculos e falou em voz baixa. Bradley, filho, saia. Agora. Pai. Agora. Bradley me lançou um último olhar carregado de ódio antes de sair, mas a máscara já havia caído. Quando a porta se fechou, Robert voltou os olhos para mim. Você planejou tudo isso? Não, respondi calmamente. Quem planejou foi ele. Eu apenas fui mais cuidadosa. Houve um longo silêncio. Então ele perguntou: o que seria necessário para fazer isso desaparecer? Foi naquele momento que percebi. Aquilo não era arrependimento. Era medo. Ele entendia que aquilo poderia significar processos de acionistas, investigações regulatórias e danos permanentes à reputação da empresa. Inclinei-me para a frente. Não quero dinheiro. Não quero acordos escondidos. Quero uma separação completa entre a Whitmore e a Mogul, anunciada publicamente. E quero a carta de desligamento do Bradley. Ele fechou os olhos por um instante. Você não está me dando muitas opções? Não, respondi. Mas estou deixando uma empresa de pé. Ele assentiu. Dias depois, após deliberações internas, foi divulgado um comunicado. Bradley Whitmore deixou a Whitmore Corporation para seguir novos projetos profissionais. O Conselho agradece suas contribuições durante o período de transição. Nenhuma menção ao processo. Nenhuma menção a Mogul. Nenhuma referência ao caos que acontecia nos bastidores. Em troca, assinei um acordo de encerramento do processo. Sigiloso, mútuo e definitivo. Mas alguma coisa continuava fora do lugar. Eu deveria estar comemorando. Deveria estar brindando com Katrina e vendo comentários em redes profissionais exaltando a queda do nepotismo. Em vez disso, fiquei sentada dentro do carro, em frente ao tribunal, olhando para o painel como se ele pudesse me responder. Porque Bradley era arrogante, era mimado. Mas não era descuidado. Não era o tipo de pessoa que deixava tantos rastros sozinho, a menos que alguém tivesse preparado tudo para ele. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Desta vez, uma mensagem de voz. Era Katrina. Sua voz parecia cansada. Se você está ouvindo isso, provavelmente já descobriu. Fiz o que precisava fazer, Sarah. Aquela empresa era minha antes de Robert assumir o controle. As coisas precisavam seguir um determinado caminho, e Bradley acabou sendo parte disso. Não se surpreenda tanto. Fechei os olhos. Ela tinha me usado. Cada vazamento, cada informação, cada movimento. Katrina não queria apenas vingança. Queria recuperar o que acreditava ser dela. E eu tinha sido a faísca. Dirigi até o Bellamy's. Ainda estava fechado. Mas havia um envelope preso na porta. Dentro, um documento autenticado. Transferência de participação. 12% da Mogul Holdings. De Katrina para mim. Agora eu controlava 63% da empresa. Sem sócios. Sem investidores. E Katrina tinha desaparecido. Ela se afastou da vida pública e deixou de participar das operações. Até o fundo usado por ela para investir havia sido encerrado. Ela se afastou completamente das operações e deixou de aparecer publicamente. 3 semanas se passaram. Nenhum sinal dela. Enquanto isso, a Mogul crescia. Clientes que antes ignoravam minhas mensagens, agora procuravam contratos. Reestruturei rotas, automatizei sistemas e contratei o antigo diretor de logística da Whitmore. Ele trouxe parte da equipe com ele. Tudo prosperava. Mas as vitórias tinham um gosto estranho, porque eu não me sentia dona de um império. Sentia-me responsável por algo construído sobre erros, ambições e cicatrizes. Então, numa sexta-feira à noite, recebi outro envelope, sem remetente. Reconheci imediatamente a letra azul. Dentro havia uma fotografia antiga. Katrina em uma cama de hospital, sorrindo para um recém-nascido.
Na pulseira do bebê estava escrito: Bradley Whitmore, 1993. Também havia uma carta. Sarah, você sempre teve capacidade para liderar tudo isso. Nem todas as escolhas foram simples. Algumas tiveram custos que ainda carrego. Inclusive a mim mesma. Bradley nem sempre foi assim. Mas poder e fragilidade formam uma combinação perigosa. Fiz o que achei necessário. Você também. Agora carregamos nossos fantasmas. Este é meu último presente. Sem correntes, sem sombras. Lidere. Apenas não se transforme em mim. Fiquei sentada no escritório até o amanhecer, segurando aquela foto. Eu poderia vender tudo. Poderia desaparecer. Mas não fiz nenhuma das duas coisas. Na segunda-feira, entrei sozinha na sala de reuniões. Sem advogados. Sem aliados. Apenas eu. Abri o relatório trimestral, olhei para cada executivo e disse: não estou aqui para usar uma coroa. Estou aqui para construir algo que ninguém, nenhum herdeiro e nenhum fantasma possa destruir outra vez. Eles assentiram lentamente. E naquele instante, percebi que a sala finalmente era minha. Não por herança, mas porque eu a tinha conquistado. E, em algum lugar do mundo, espero que Katrina tenha encontrado paz. Porque aquela versão de mim já não existia. O que restou foi a arquiteta. E ela estava apenas começando. A lição dessa história mostra que poder não está apenas em cargos ou títulos, mas na capacidade de antecipar movimentos e entender o jogo invisível que acontece nos bastidores. Sarah não venceu por impulso ou reação emocional, mas por preparação silenciosa, leitura de cenário e timing preciso. Enquanto Bradley confiava na autoridade herdada e na imposição, ela construiu influência real, baseada em conhecimento, estratégia e paciência. Em ambientes competitivos, quem domina a informação e entende as conexões tem vantagem sobre quem apenas ocupa a posição. A verdadeira força está em agir no momento certo, não em reagir no momento errado. A reflexão que fica é sobre quantas vezes confundimos reconhecimento com segurança. Sarah era competente, essencial e dedicada, mas ainda assim descartável dentro de uma estrutura que não valorizava sua contribuição como deveria. Isso revela uma verdade desconfortável. Nem todo sistema foi feito para reconhecer mérito. E muitas vezes o esforço silencioso só é percebido quando se transforma em ameaça. A história expõe o perigo de confiar demais em estabilidade e o poder de construir alternativas antes que elas se tornem necessárias. No fim, não se trata apenas de vencer alguém, mas de deixar de depender de estruturas que podem te descartar a qualquer momento. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Sarah, teria aceitado a proposta de Katrina sabendo do risco de estar entrando em um jogo que não controla totalmente? Você acha que Katrina Whitmore realmente ajudou Sarah? Ou apenas a usou como peça em um plano muito maior? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se você curtiu essa história cheia de estratégia e reviravoltas, já deixa o like e se inscreve no canal, para não perder os próximos conteúdos. Entrei pela porta de vidro da VR Lane Tech, esperando cumprimentos e parabéns. 6 meses em Singapura, aprendendo sistemas de dados avançados com as melhores mentes da Ásia. Apenas 3 pessoas de toda a nossa empresa foram selecionadas. Eu era uma delas. Em vez disso, recebi um aperto de mão frio de Rebecca, do RH. Bem-vinda de volta, Sarah. Precisamos conversar sobre sua nova função. Nova função? Segui Rebecca pelo corredor, passando pelo meu antigo escritório. Através das paredes de vidro, vi outra pessoa sentada à minha mesa. Senti um frio na barriga. Houve uma reestruturação, disse Rebecca, evitando meu olhar. Seu cargo foi ajustado. Ajustado? Essa era uma palavra elegante para destruído. Ela me levou para uma área operacional pouco utilizada no andar inferior do prédio. A área operacional? Passamos pela sala de descanso, pelo depósito de materiais e chegamos a uma sala apertada, sem janelas. Havia apenas uma mesa, uma cadeira quebrada e um computador antigo.
Você vai trabalhar com entrada de dados aqui, disse ela rapidamente. Mesmo salário, responsabilidades diferentes. Encarei o espaço que haviam preparado para mim. 6 meses antes, eu estava liderando apresentações para clientes. Agora, estava arquivando planilhas em uma sala esquecida. Quem está no meu antigo escritório? Perguntei. O rosto de Rebecca ficou vermelho. Sean Thompson. Ele foi promovido a gerente sênior de contas. Sean, meu ex-assistente, o homem que eu havia treinado. Subi as escadas para encontrar meu gerente, David Chen. Ele estava em seu escritório de canto, digitando furiosamente, quando bati na porta. Olhou para cima e seu rosto empalideceu. Sarah, você voltou mais cedo. Voltei exatamente quando deveria, respondi, sentando-me sem ser convidada. Quer explicar por que Sean está sentado na minha mesa? David mexeu nos papéis, nervoso. Bem, houve algumas mudanças enquanto você estava fora. Otimizar colocando meu assistente no meu cargo? Sean demonstrou um verdadeiro potencial de liderança durante sua ausência. Tomou iniciativa, trouxe novos clientes. Inclinei-me para a frente. Esses eram meus clientes, David. Eu construí esses relacionamentos antes de sair. O telefone dele vibrou. David olhou para a tela, claramente aliviado com a interrupção. Desculpe, Sarah. Tenho uma ligação. Conversamos mais sobre isso depois. Mas nós dois sabíamos que não havia nada para discutir. Eles haviam tomado essa decisão havia 6 meses. Passei por Sean na saída. Ele usava um terno novo, estava sentado na minha cadeira e analisava meus antigos arquivos de clientes. Quando me viu, acenou levemente. Oi, Sarah. Como foi a Ásia? O sorriso dele me fez ferver de raiva, mas retribuí com calma. Foi uma experiência muito enriquecedora. No dia seguinte, eu tomava café na copa quando ouvi vozes vindo da esquina do corredor. Reconheci Tom, da contabilidade, e Lisa, do marketing. Ainda não consigo acreditar que eles realmente fizeram isso, disse Tom. Fizeram o quê? Perguntou Lisa. Colocaram a Sarah naquela sala lá embaixo. Quer dizer, ela era ambiciosa demais para o próprio bem, mas mesmo assim... Minha xícara parou no meio do caminho até os lábios. David disse que era necessário, respondeu Lisa em voz baixa. Ela questionava tudo. Eles queriam alguém mais fácil de lidar. Sean é definitivamente mais fácil de lidar, riu Tom. O cara faz exatamente o que mandam. Ele continuou. Além disso, com a Sarah em Singapura por 6 meses, eles tiveram tempo para fazer toda a transição sem problemas. Planejamento. Aquilo não tinha sido uma decisão repentina. Eles vinham planejando tudo antes mesmo da minha partida. Dei uma espiada pela esquina. Tom e Lisa já estavam olhando os celulares e mudando de assunto. Saí dali com as mãos tremendo. Não de medo, de raiva. Passei os dias seguintes tentando entender o que realmente havia acontecido antes de tomar qualquer atitude. Eles não apenas me rebaixaram. Haviam preparado tudo com antecedência. Enquanto eu aprendia novas habilidades para ajudar a empresa, alguém trabalhava para me substituir. Agora, eu precisava descobrir quem mais estava envolvido. Passei a manhã observando Sean da minha sala operacional isolada. A cada hora, eu passava perto do meu antigo escritório. Ele estava vivendo a vida que antes era minha. No almoço, vi Sean sentado com David e outros 2 gerentes. Eles conversavam e riam descontraidamente. Quando passei pela mesa, a conversa cessou. Sarah, chamou David. Como está sendo o novo cargo? Ótimo, menti. Estou analisando os números de perto. Sean sorriu. Deve ser diferente do trabalho com clientes. Entrada de dados é bem simples, não é? Os outros gerentes riram. É tudo uma questão de atenção aos detalhes, respondi calmamente. Algo que aprendi bastante em Singapura. O sorriso de David desapareceu. Singapura. Peguei meu sanduíche e voltei para a sala operacional isolada. Mas, em vez de almoçar, abri meu laptop e comecei uma lista. Nomes, datas, quem sabia de quê e quando soube. David Chen, o
O gerente certamente estava envolvido. Sean Thompson, o substituto também. Rebecca apenas transmitiu a notícia, provavelmente seguindo orientações superiores. Mas alguém acima deles havia autorizado tudo. Alguém com poder real. Eu precisava descobrir quem. No final da tarde de sexta-feira, eu estava sozinho na sala operacional isolada quando meu computador exibiu uma notificação. O departamento de TI havia atualizado minhas permissões de acesso à unidade compartilhada. Provavelmente estavam reorganizando permissões. Mas algo deu errado. Por cerca de 10 minutos, tive acesso a uma pasta de planejamento gerencial que não deveria estar disponível para mim. Dentro dela havia apresentações, organogramas, atas de reunião e documentos estratégicos que mencionavam meu nome. Cliquei rapidamente, procurando qualquer referência a mim ou a Singapura. Então encontrei. Uma conversa de 3 meses antes, quando eu estava na metade do treinamento. Assunto: Sarah Mitchell, planos de transição. David perguntou a Sean: como você se sente em relação a assumir responsabilidades adicionais durante a ausência da Sarah? Sean respondeu: acredito que consigo assumir mais responsabilidades e manter os relacionamentos com os clientes. David respondeu: ótimo. Vamos continuar nos preparando para a transição organizacional durante o período em que ela estiver em Singapura. Sean perguntou: e quando ela retornar, como será conduzida a mudança? David respondeu: precisaremos conduzir a mudança de forma cuidadosa e bem documentada. Havia também referências à necessidade de registrar corretamente todas as etapas da transição e manter alinhamento com os processos internos. Minhas mãos tremiam enquanto registrava os nomes dos documentos, datas e informações que apareciam na tela. Eu não sabia quanto tempo aquele acesso permaneceria disponível. Eles vinham planejando mudanças envolvendo minha posição havia muito tempo. Rolei a página para baixo e encontrei mais documentos. Os registros seguintes me deixaram inquieta. Rebecca havia participado de discussões sobre a aprovação do treinamento e sobre os impactos organizacionais da minha ausência. Outros documentos mencionavam avaliações internas, redistribuição de responsabilidades e planejamento de equipe. Mas havia também relatórios em que David me elogiava para a alta liderança. Em um deles escreveu: Sarah está representando a empresa de forma excelente em Singapura. O programa de treinamento demonstra seu forte potencial de liderança. Um executivo da alta liderança respondeu: excelente. A equipe executiva está bastante satisfeita com o desempenho dela. Enquanto isso, outros memorandos internos discutiam formas de acelerar o crescimento da equipe, fortalecer a estrutura de liderança e priorizar profissionais alinhados à gestão em detrimento de pessoas que frequentemente questionavam os processos existentes. Eu era alguém que incomodava o modo como as coisas funcionavam. Sean era o profissional alinhado à gestão. Eles jogavam dos dois lados. Apoiavam publicamente meu treinamento, enquanto, nos bastidores, planejavam minha substituição. Registrei cuidadosamente as informações relevantes e mantive anotações organizadas sobre tudo o que havia encontrado. Se surgisse alguma investigação futura, eu precisaria me lembrar exatamente do que tinha visto. Se estavam agindo dessa forma, eu precisava me proteger. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu amigo Jake, um dos outros participantes do treinamento em Singapura. Vamos tomar uns drinks hoje à noite? Quero saber como foi sua primeira semana de volta. Não poderia ter acontecido em hora melhor. Eu precisava descobrir o que havia acontecido com os outros participantes. Jake e Emma me encontraram no bar Murphy's, no centro da cidade. Os dois estavam animados, falando ao mesmo tempo sobre suas novas promoções. Gerente regional, disse Jake, levantando a cerveja. Não acredito. Há 3 meses eu estava processando faturas. Analista sênior, acrescentou Emma, com minha própria equipe. Singapura realmente abriu portas. Forcei um sorriso. Isso é incrível. Vocês dois merecem. E você? Perguntou Jake. Ouvi dizer que foi transferida para outro departamento. Dei um longo gole no vinho. Processamento de dados. A expressão dos dois mudou imediatamente.
Processamento de dados? Perguntou Emma em voz baixa. Mas você era a estrela do nosso grupo. Os instrutores adoravam você. Acho que cada escritório tem necessidades diferentes, respondi com cautela. Jake franziu a testa. Isso não faz sentido. Todos voltamos com as mesmas qualificações. Se alguém deveria ter recebido a maior promoção, era você. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. A menos que... Começou Emma. A menos que o quê? A menos que alguém no seu escritório não quisesse que você crescesse. Foi aí que tudo fez sentido. Jake e Emma haviam sido promovidos porque seus gestores apoiavam seu desenvolvimento. Eu havia sido rebaixada porque meu gerente queria me afastar. Preciso de outra bebida, falei. Na manhã de segunda-feira, eu estava analisando novamente os documentos disponíveis na unidade compartilhada quando encontrei algo que fez meu café esfriar. Era uma apresentação em PowerPoint intitulada Plano de Transição de Liderança. Abri o arquivo com as mãos trêmulas. Primeiro slide. Identificação de potenciais de liderança. Segundo slide. Estrutura atual da equipe. Meu nome aparecia no topo. Terceiro slide. Reestruturação proposta. Meu nome aparecia removido da posição principal. O nome de Sean estava destacado. Quarto slide. Cronograma de transição. Sarah supervisiona o treinamento internacional. Prazo previsto, 6 meses. Quinto slide. Desenvolvimento de liderança. Sean assumirá gradualmente clientes, projetos e responsabilidades da função. A apresentação havia sido criada 8 meses antes mesmo de o treinamento em Singapura ser anunciado. Eles não planejavam apenas me substituir durante a viagem. Planejavam usar a viagem para facilitar a mudança. O último slide tinha o título Possíveis Desafios da Transição. Nele apareciam itens como Sarah retorna com novas qualificações. Sarah questiona a reestruturação. Sarah busca esclarecimentos junto à liderança. As medidas sugeridas envolviam documentação de desempenho, ajustes organizacionais e uma mudança de função sem promoção, apresentada como oportunidade de crescimento futuro. Também havia a recomendação de fortalecer a imagem de Sean como sucessor natural da posição. Registrei as principais informações dos documentos e organizei minhas anotações cronologicamente para futura referência. Depois me sentei e refleti. Eles estavam vários passos à frente de mim, mas agora eu finalmente entendia o jogo deles. Era hora de agir. Solicitei meu arquivo funcional ao RH. Rebecca pareceu desconfortável quando fiz o pedido, mas registrou a solicitação. Pode levar alguns dias, disse ela. Sem problemas. Eu espero. Quando recebi o material, encontrei algo interessante. Havia uma avaliação de desempenho que eu nunca tinha visto, datada de 2 meses após o início do meu treinamento em Singapura. O texto dizia: foram registradas preocupações sobre o estilo de comunicação e o alinhamento com alguns processos da equipe durante o período anterior à viagem internacional. Também havia observações anônimas. Ela tende a centralizar decisões. Nem sempre considera opiniões divergentes. Nada daquilo havia sido discutido comigo. Nunca participei de uma reunião para tratar dessas questões. O momento também chamava a atenção. A avaliação havia sido criada enquanto eu estava do outro lado do mundo. Verifiquei minhas avaliações anteriores. Todas eram positivas. Todas destacavam liderança, trabalho em equipe e relacionamento com clientes. Funcionária excepcional com forte potencial de liderança. Reconhecida pela equipe por sua capacidade de orientação. Clientes frequentemente solicitam trabalhar com ela. Parecia que alguém havia construído uma narrativa completamente diferente durante minha ausência. Registrei cuidadosamente os detalhes relevantes da avaliação e organizei minhas observações junto aos demais registros que vinha reunindo. Então me lembrei de Jane Verlaine, vice-presidente de operações. Nós nos aproximamos durante os preparativos para o treinamento em Singapura. Ela sempre demonstrou interesse genuíno pelas minhas ideias sobre otimização de dados. Enviei um e-mail cuidadoso. Olá, Jane. Espero que esteja bem. Gostaria muito de conversar sobre o treinamento em Singapura e compartilhar algumas ideias que tive. Que tal um café qualquer dia desses?
Ela respondeu em menos de 1 hora. Com certeza. Sempre gosto de saber como nossos investimentos em treinamento estão gerando resultados. Amanhã às 10 horas? No dia seguinte, nos encontramos em uma cafeteria próxima ao escritório. Jenny foi cordial, fez perguntas detalhadas sobre Singapura e anotou várias sugestões. É exatamente por isso que investimos nesse programa, disse ela. Você está trazendo valor real para a empresa. Respirei fundo. Posso fazer uma pergunta? Quando meu treinamento foi aprovado, o que informaram sobre minha posição quando eu retornasse? Jane pareceu surpresa. Você estava sendo preparada para funções de liderança mais elevadas. David sempre destacou seu potencial. Interessante, respondi com cuidado, porque fui transferida para processamento de dados. A xícara de café parou no meio do caminho. Processamento de dados? Não foi isso que me informaram. E o que informaram? Que você assumiria uma função de análise estratégica com responsabilidades ampliadas. Deslizei meu celular pela mesa e mostrei a foto da sala operacional isolada onde eu estava trabalhando. Jane, acho que existe algo que você precisa saber. Decidi agir com cautela. Em vez de questionar publicamente a mudança, resolvi aceitá-la diante de todos. Sabe de uma coisa, Sean? Falei durante uma reunião da equipe. Na verdade, estou grata por essa oportunidade. Sean pareceu surpreso. David pareceu desconfiado. Esse trabalho vai me ajudar a entender melhor toda a operação da empresa. Continuei. Além disso, trabalhar com vocês me ensinou muito sobre relacionamento com clientes. Após a reunião, enviei um e-mail para o departamento. Estou animada para iniciar essa nova etapa e contribuir com a equipe da área de dados. David encaminhou a mensagem para Rebecca. Parece que ela está lidando bem com a mudança. Ótimo. Que continuassem acreditando nisso. Enquanto isso, comecei a conversar discretamente com várias pessoas. Fazia perguntas simples. Tom, quando você ouviu falar dessa reestruturação pela primeira vez? Sean, quem recomendou sua promoção? Rebecca, quanto tempo essas mudanças costumam levar para serem implementadas? Eu estava tentando entender quem sabia de cada etapa da mudança. Uma conversa de cada vez. Durante uma videoconferência do departamento, Sean resolveu chamar a atenção. Estávamos discutindo as projeções trimestrais quando ele me interrompeu no meio de uma frase. Obrigado pela contribuição, Sarah, disse com um sorriso condescendente. Por que você não se concentra em garantir a precisão desses números e deixa a estratégia para a equipe de gestão? A chamada inteira ficou em silêncio. Até David pareceu desconfortável. Claro, respondi com doçura. Fico feliz em ajudar no que for necessário. Depois da reunião, passei a documentar cuidadosamente aquela interação, assim como e-mails, mensagens corporativas e outras comunicações relevantes permitidas pelas políticas internas da empresa. Pouco depois, meu celular começou a receber mensagens privadas de colegas. Que falta de respeito. Quem ele pensa que é? Você lidou com isso muito melhor do que eu teria conseguido. Sean havia cometido um erro. Mostrou para todos quem realmente era. Naquela noite, registrei a conversa no meu arquivo de documentação. O horário da reunião mostrava exatamente quando ele havia menosprezado minha experiência diante de toda a equipe. Também passei a registrar cada interação relevante envolvendo Sean, David e Rebecca. Datas, horários, testemunhas e contexto. Se aquilo evoluísse para uma investigação formal, eu queria tudo devidamente organizado. Às sextas-feiras, parte da equipe costumava se reunir no Bar Murphy's. Normalmente eu não participava, mas naquela noite precisava entender melhor o que estava acontecendo. Depois de algumas cervejas, as conversas ficaram mais sinceras. Fiquei ouvindo atentamente. Ainda não acredito que eles realmente conseguiram, comentou Tom, olhando ao redor para garantir que ninguém da gerência estivesse ouvindo. Conseguiram o quê? Perguntou Jenny do marketing. A troca de escritórios. Eles falavam sobre isso há meses. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Eu achava que eram apenas rumores, respondeu Jenny. Não eram.
David comentou comigo em janeiro que estavam procurando uma forma de substituir a Sarah. Eles acreditavam que quando ela voltasse, já não teria mais espaço para ela aqui. Que absurdo, murmurou Jenny. O mundo corporativo pode ser cruel, respondeu Tom, dando de ombros. A ideia era deixá-la numa função secundária até que resolvesse sair por conta própria. Discretamente, anotei mentalmente cada detalhe. Mas por quê? Perguntou Jenny. Ela era boa no que fazia. Boa demais, respondeu Tom. Fazia David parecer menos competente. Sempre tinha ideias melhores e relacionamentos mais fortes com os clientes. Sean é muito mais fácil de administrar. Eu já tinha ouvido o suficiente. Pedi licença para ir ao banheiro. Então sorri sozinha. Eles realmente acreditavam que eu desistiria. Veríamos. Na manhã de segunda-feira, o escritório estava agitado. Alguém havia vazado um vídeo no canal do Slack da empresa durante o fim de semana. Ninguém sabia quem tinha publicado o vídeo. Alguns funcionários acreditavam que ele havia sido enviado por um ex-prestador de serviços que esteve presente no jantar. A gravação mostrava a festa de aniversário de Sean, realizada no mês anterior, enquanto eu ainda estava em Singapura. Ele aparecia em pé sobre uma cadeira, claramente alterado, fazendo um brinde. "A minha promoção!" gritava. Depois fez um comentário sobre minha transferência para uma função inferior, arrancando risadas de várias pessoas presentes. David também aparecia no vídeo. A gravação se espalhou rapidamente pela empresa e passou a ser comentada em diversos departamentos. Eu não havia divulgado nada, mas não podia negar que fiquei satisfeita ao ver aquilo circulando. Na hora do almoço, todos comentavam o assunto. Sean parecia completamente constrangido. David continuava passando perto da área administrativa secundária onde eu trabalhava, provavelmente tentando descobrir o que eu sabia. Eu havia assistido ao vídeo, registrei a existência da gravação e a incluí na cronologia dos acontecimentos que vinha documentando. Pouco depois, o RH convocou Sean para uma reunião urgente. Quando voltou, estava pálido. "Controle de danos", ouvi Rebecca sussurrar para David. Mas o estrago já estava feito. Todos tinham visto a gravação. Naquela tarde, Rebecca me enviou um e-mail. "Sarah, você teria disponibilidade para uma breve reunião amanhã para conversarmos sobre sua função atual?" Sorri enquanto digitava a resposta. "Claro. Ficarei feliz em participar." Era hora de mostrar que eu entendia muito mais do que eles imaginavam. Entrei na reunião levando uma pasta com diversos documentos. Rebecca estava presente, assim como David e outra gerente de RH que eu ainda não conhecia. "Obrigada por vir, Sarah", disse Rebecca, visivelmente nervosa. "Gostaríamos de saber como está sendo sua adaptação." "Tem sido bastante esclarecedora", respondi. David mudou de posição na cadeira. "Esperamos que você esteja encontrando valor na nova função." Abri minha pasta e coloquei um documento sobre a mesa. Era um material de planejamento interno que mencionava mudanças organizacionais envolvendo minha posição. "Achei interessante", falei calmamente. Rebecca empalideceu. David fixou os olhos no papel. "Onde você conseguiu isso?" perguntou. "Na unidade compartilhada. Durante uma atualização de permissões, tive acesso temporário a uma pasta de planejamento gerencial que não deveria estar disponível para mim. Havia apresentações, organogramas, atas de reunião e documentos estratégicos que mencionavam meu nome. A gerente de RH inclinou-se para a frente. "São documentos internos. Documentos que tratam diretamente da minha função", respondi. "Não deveria compreender melhor as decisões que afetam minha carreira?" O silêncio tomou conta da sala. Então, coloquei outro documento sobre a mesa. A avaliação de desempenho. Também encontrei isto. A gerente examinou a folha. Foram registradas preocupações sobre o estilo de comunicação e o alinhamento com alguns processos da equipe durante o período anterior à viagem internacional. "Curioso", observei. "Nunca participei de nenhuma conversa formal sobre isso." Rebecca lançou um olhar para David. David evitou o contato visual.
Precisaremos analisar esses materiais com cuidado, disse a gerente. Sem pressa, respondi, levantando-me. Tenho cópias. Eu havia mostrado apenas uma pequena parte do que sabia. O restante continuava guardado. Mais tarde, enviei um e-mail para Jane Verlaine cuidadosamente redigido. Não fiz acusações. Apenas mencionei inconsistências que havia percebido ao analisar determinados relatórios departamentais. Alguns números do meu antigo departamento parecem não estar alinhados entre diferentes documentos, escrevi. Talvez valha a pena uma revisão para confirmar que tudo está correto. Jane respondeu rapidamente. Obrigada pelo aviso. Vou solicitar uma análise da nossa equipe de auditoria. Nas semanas seguintes, a equipe de auditoria interna começou a revisar documentos, relatórios e registros do departamento. Fingi surpresa quando Rebecca comentou o assunto. É apenas uma revisão de rotina, explicou. Ainda bem que mantemos registros organizados, respondi. As mãos dela tremiam. David passou a permanecer no escritório até mais tarde. Parecia preocupado, mas documentos oficiais, históricos de sistemas e registros corporativos, costumam deixar rastros difíceis de ignorar. A equipe de auditoria acabaria chegando às próprias conclusões. Resolvi observar de longe e esperar os próximos acontecimentos. Pouco depois, recebi um projeto que claramente parecia ter sido criado para me sobrecarregar. Uma análise completa de 3 anos de dados de clientes, com prazo de entrega de 2 semanas. Acha que consegue lidar com isso? Perguntou Sean, com um sorriso provocador. Vou fazer o melhor possível, respondi. O que eles não sabiam era que eu havia aprendido métodos avançados de automação durante o treinamento em Singapura. Concluí o trabalho em 3 dias. Além disso, acrescentei recursos que não haviam sido solicitados, incluindo painéis interativos, projeções estatísticas e sugestões de otimização de custos. Quando apresentei o resultado, a liderança regional ficou impressionada. Trabalho excepcional, comentou o diretor regional. É exatamente o tipo de pensamento estratégico que procuramos. De repente, as pessoas voltaram a prestar atenção em mim. O diretor regional encaminhou minha análise para a equipe executiva, acompanhado de uma observação simples. Excelente retorno do investimento realizado no treinamento em Singapura. Sean não conseguiu esconder o descontentamento. David tentou associar meu sucesso à sua supervisão. Sarah desenvolveu essas habilidades sob minha orientação. Mas os registros dos projetos mostravam outra realidade. Todo o trabalho havia sido realizado por mim, praticamente sem apoio da gestão. Pouco depois, recebi uma mensagem de Jane Verlaine. Excelente trabalho. Vamos conversar sobre os próximos passos. A auditoria se aproximava cada vez mais da verdade. E eu começava a ocupar novamente o espaço profissional que haviam tentado esconder. Decidi organizar 2 versões do relatório, enquanto fazia ajustes nos dados. A versão final permaneceu arquivada entre meus documentos de trabalho, enquanto uma versão preliminar ficou temporariamente disponível na pasta compartilhada. Preparei 2 versões de um relatório trimestral. A versão correta ficou arquivada entre meus documentos pessoais. A versão preliminar continha um erro discreto, mas relevante, nos cálculos de retenção de clientes. Como já suspeitava que Sean utilizava materiais que não lhe pertenciam, deixei essa versão preliminar em uma pasta compartilhada e mantive a versão final arquivada separadamente. Não demorou muito para que algo acontecesse. 2 dias depois, Sean apresentou sua análise trimestral à equipe executiva. Ao analisar o documento apresentado, percebi diversas semelhanças com o material que eu vinha desenvolvendo. O problema era que ele continha exatamente o erro que estava na versão preliminar. A equipe executiva identificou a inconsistência e devolveu o relatório para revisão. Enquanto isso, eu já havia encaminhado a análise correta para Jane Verlaine com uma observação discreta. Notei algumas inconsistências na versão que foi apresentada. Segue a análise revisada com os dados conferidos. Jane comparou os 2 documentos. As datas eram diferentes, os registros de autoria também, mas o conteúdo era praticamente o mesmo, exceto pelo erro presente em apenas uma das versões.
Interessante, respondeu ela. Muito interessante. Sean foi chamado para esclarecer a situação. Tentou justificar o problema alegando falhas de comunicação e divergências nas fontes de dados utilizadas. No entanto, o histórico dos arquivos mostrava uma sequência de eventos difícil de ignorar. A equipe de auditoria interna acrescentou o episódio à lista crescente de preocupações relacionadas aos processos do departamento. Pouco tempo depois, o RH iniciou uma investigação formal, não apenas sobre minha mudança de função, mas também sobre práticas mais amplas de gestão que vinham sendo questionadas. Os relatos reunidos apontavam problemas como avaliações de desempenho inconsistentes, distribuição inadequada de clientes, reconhecimento incorreto de contribuições profissionais e possíveis situações de retaliação contra funcionários que contestavam determinadas decisões. Era exatamente o tipo de situação que eu vinha documentando havia semanas. Rebecca me chamou para uma entrevista relacionada à investigação. Estamos analisando algumas preocupações sobre as práticas de gestão do departamento, disse ela com cautela. Ficarei feliz em colaborar, respondi. Apresentei toda a documentação que havia organizado ao longo do tempo. Registros de datas, cronogramas, mensagens corporativas, e-mails, documentos internos e relatos de funcionários. Tudo catalogado e acompanhado do contexto necessário. Rapidamente ficou claro para os investigadores que aquilo não se tratava apenas de uma insatisfação individual. Havia indícios de problemas mais amplos na condução do departamento. A partir daquele momento, Sean e David praticamente deixaram de falar comigo. Passaram a se reunir em conversas reservadas, provavelmente tentando alinhar versões e compreender o tamanho da situação que enfrentavam. Mas a essa altura, os fatos já começavam a falar por si. A empresa ampliou as entrevistas para outros funcionários. Aos poucos surgiram relatos de favorecimentos, retaliações e decisões questionáveis. A auditoria acabou se estendendo para além da nossa área. O clima dentro do escritório mudou completamente. Conversas diminuíam quando Sean ou David se aproximavam. Muitas pessoas evitavam cruzar com eles nos corredores. Curiosamente, voltei a ser excluída de algumas reuniões, mas desta vez, a sensação era diferente. Não parecia punição, parecia preocupação. Restrições orçamentárias, explicou David em uma ocasião, sem demonstrar muita convicção. Mas eu sabia que aquele não era o verdadeiro motivo. Os rumores circulavam por toda a parte. Comentava-se que David havia sido chamado para reuniões com a alta gestão. Sean passou mais tempo do que o normal conversando com o RH. Rebecca parecia cada vez mais cansada. Certo dia, o diretor regional apareceu na minha sala operacional isolada. Como você está, Sarah? Bem, respondi. Tenho me concentrado em fazer um bom trabalho. Ele sorriu. É exatamente isso que gosto de ouvir. Algumas mudanças estão a caminho. E acredito que serão mudanças positivas. Depois que ele saiu, recebi uma mensagem de Jake. Ouvi dizer que existe uma situação complicada acontecendo no seu escritório. Está tudo bem? Respondi. Está prestes a ficar. Pelos movimentos que eu observava dentro da empresa, parecia que a investigação avançava para etapas importantes, e eu sentia que a situação começava a mudar a meu favor. Todo aquele trabalho de organização, documentação e paciência estava começando a produzir resultados. David não apareceu para trabalhar na segunda-feira, nem na terça. Na manhã de quarta-feira, um comunicado interno informou que David Chen havia iniciado uma licença pessoal para tratar de assuntos familiares. Ninguém comentou oficialmente, mas todos entenderam a mensagem. Sean permaneceu no meu antigo escritório, olhando para a tela do computador durante boa parte do dia. Não parecia concentrado no trabalho. Parecia preocupado. Encontrei-o perto da máquina de café. Soube do David, comentei de forma casual. Espero que esteja tudo bem com a família dele. Sean me lançou um olhar duro. Sim, assuntos familiares. Assenti. Tenho certeza de que o departamento vai continuar funcionando. A equipe é forte. Ele pegou seu café e saiu sem responder, mas percebi que suas mãos tremiam. Os resultados da auditoria ainda não haviam sido divulgados,
porém algumas conclusões já pareciam inevitáveis. David estava afastado. Sean parecia cada vez mais pressionado pela situação. E eu continuava ali, trabalhando na área administrativa secundária, desenvolvendo projetos e reconstruindo minha reputação. Rebecca evitava meu olhar sempre que nos cruzávamos. Era como se todo o prédio estivesse aguardando algo. Na sexta-feira à tarde, fui chamada para uma reunião com a diretoria. Jan Verlaine estava presente, acompanhada pelo diretor regional, representantes do departamento jurídico e outros executivos da empresa. Sarah, começou Jane, gostaríamos de pedir desculpas. Em seguida, apresentaram uma proposta formal. Um novo cargo de estrategista sênior de dados, com reporte direto à liderança regional, responsabilidades ampliadas e remuneração superior à que eu possuía anteriormente. Também informaram que meu histórico funcional seria atualizado para refletir corretamente minha trajetória profissional. Ouvi tudo com atenção. A proposta era justa. Generosa, inclusive. Era exatamente o tipo de reconhecimento que eu esperava quando aceitei participar do programa em Singapura. Ainda assim, permaneci em silêncio por alguns segundos. Tenho uma condição, respondi. Retirei um envelope da pasta e o coloquei sobre a mesa. Agradeço sinceramente a oferta, mas aceitei uma proposta da Meridian Solutions. A expressão de Jane mudou imediatamente. Sarah, esperamos muito que possamos encontrar uma solução. Talvez possam, respondi com tranquilidade, mas acredito que minha decisão já está tomada. Minha carta incluía o aviso prévio e um registro cronológico dos fatos que eu havia acompanhado ao longo daquele período. A conversa continuou por bastante tempo. Tentaram me convencer a permanecer, mas algumas relações, depois de determinadas experiências, simplesmente não voltam a ser como antes. Na semana seguinte, a empresa publicou um comunicado interno sobre os resultados da investigação. O boletim informava que a auditoria identificou falhas graves de gestão e violações das políticas internas da empresa. Medidas disciplinares apropriadas haviam sido adotadas. Também registrava que a análise dos fatos não encontrou qualquer fundamento para os questionamentos feitos anteriormente sobre meu desempenho profissional. Além disso, destacava minhas contribuições para a identificação de problemas nos processos internos e para a melhoria dos controles da organização. O diretor regional fez questão de registrar publicamente seu reconhecimento pelo profissionalismo que mantive durante todo o período. Imprimi uma cópia daquele comunicado. Ver a verdade aparecer foi mais satisfatório do que eu imaginava. Poucos dias depois, recebi uma mensagem de Xian pelo LinkedIn. Oi, Sarah. Sei que muita coisa aconteceu. Espero que não existam ressentimentos. Você poderia me fornecer uma recomendação profissional? Isso me ajudaria bastante. Fiquei observando a tela por alguns instantes. Era difícil não lembrar de tudo o que havia acontecido. Respirei fundo e respondi. Acredito que existam outras pessoas que conhecem melhor seu trabalho e poderão ajudá-lo nessa solicitação. Enviei a mensagem e encerrei o assunto. Algumas pessoas nunca deixam de surpreender. 2 semanas depois, esvaziei pela última vez minha sala operacional isolada. Mas eu não estava saindo sozinha. 3 dos profissionais mais respeitados da empresa, Jenny do marketing, Tom da contabilidade e Sam da TI, também haviam aceitado oportunidades na Meridian Solutions. Tem certeza de que está fazendo a escolha certa? Perguntou Jenny enquanto organizávamos os últimos materiais. Sorri. Tenho absoluta certeza. Eles não estavam indo apenas por causa de uma oportunidade profissional. Estavam indo porque acreditavam em um ambiente mais justo e transparente. Enquanto atravessávamos juntos o saguão, vi Rebecca observando do mezanino. Ela acenou de maneira tímida. Limitei-me a seguir caminhando. David já não fazia parte da rotina da empresa. Sean permanecia em uma função muito diferente daquela que imaginava ocupar quando tudo começou. E eu deixava o prédio pela porta principal com a cabeça erguida, carregando não apenas o reconhecimento do meu trabalho, mas também a confiança de pessoas que respeitavam meus valores. A empresa que tentou destruir minha carreira acabou enfrentando as consequências dos próprios atos. 6 meses depois, a Meridian Solutions,
Conquistou alguns contratos importantes em mercados onde a VR Lane Tech tradicionalmente atuava. Muitos daqueles clientes escolheram continuar trabalhando comigo. E pela primeira vez em muito tempo, isso aconteceu porque tiveram a oportunidade de decidir por conta própria. Uma carreira sólida pode levar anos para ser construída e apenas alguns dias para ser colocada em risco por interesses pessoais, jogos políticos e líderes inseguros. A história de Sara mostra que competência nem sempre é suficiente para garantir reconhecimento. Muitas vezes, profissionais talentosos se tornam ameaças para gestores que enxergam mérito como concorrência. O aspecto mais interessante não foi a queda dela, mas a forma como reagiu. Em vez de agir por impulso, escolheu observar, documentar e compreender o cenário antes de tomar qualquer decisão. Isso demonstra que inteligência emocional não significa aceitar injustiças, mas saber o momento certo de agir. Também fica evidente que organizações que valorizam conveniência acima da competência acabam criando problemas muito maiores no futuro. A verdade pode demorar para aparecer, mas quando fatos, registros e resultados falam por si, torna-se difícil sustentar narrativas construídas sobre interesses pessoais. No fim, a reputação verdadeira não depende do cargo que ocupamos, mas da consistência das nossas atitudes quando somos colocados à prova. A principal lição desta história é que o valor de uma pessoa não pode ser definido pela posição que ela ocupa em determinado momento. Sara perdeu o cargo, o escritório e parte do reconhecimento que havia conquistado, mas nunca perdeu sua competência. Muitas pessoas, diante de uma situação semelhante, teriam reagido com raiva, desistido ou tomado decisões precipitadas. Ela fez o contrário. Transformou a adversidade em informação, reuniu evidências, fortaleceu suas habilidades e permitiu que os próprios fatos revelassem a realidade. Outra lição importante é que ambientes baseados em favoritismo e medo podem funcionar por algum tempo, mas dificilmente sobrevivem quando confrontados com transparência. A história também mostra que liderança verdadeira não é ocupar uma cadeira de poder, mas inspirar confiança, respeito e credibilidade. No final, Sara não venceu porque destruiu seus adversários. Ela venceu porque continuou produzindo valor mesmo quando tentaram escondê-la. E justamente por isso, quando chegou a hora da escolha, teve liberdade para decidir seu próprio futuro. Agora me diz, em qual momento da história você percebeu que Sara já tinha virado o jogo sem que Sean e David percebessem? E você acredita que Sean teria chegado tão longe sem o apoio e a proteção de David dentro da empresa? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou desta história e quer acompanhar mais relatos de superação, estratégia, justiça e reviravoltas surpreendentes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde as próximas histórias que mostram como inteligência, perseverança e coragem podem mudar completamente o rumo de uma vida.